Quero saudar a você, professor, professora da classe dos jovens da Escola Bíblica Dominical com a paz do Senhor Jesus, e nós estamos juntos porque nos interessamos em estudar e nos preparar melhor para a aula de número 12, lição 12, a proteção contra os vícios, nessa série de lição que sem dúvida alguma tem falado a realidade de cada um dos nossos jovens, mesmo sendo baseada num livro tão antigo como o livro de Provérbios, mas o Senhor, pela sua palavra que se renova, traz esta vívida realidade das nossas vidas espelhadas nela, e hoje vamos falar de um assunto muito importante, principalmente porque vício não é só fumar e beber, não é? Quando nós entendemos, e esse é um dos assuntos que nós vamos estar falando da lição de hoje, é exatamente entender a amplitude dos vícios na vida do crente. É isso que eu vou falar no primeiro tópico. Mas vamos, por que não, começarmos com o nosso roteiro, né? Proteção contra os vícios. O primeiro e o segundo tópico são recursos adicionais para você, paralelos ao da lição. O terceiro tópico vai ser o mesmo tópico da lição, tendo em vista que nós sempre estudamos esta lição e fazemos dela a base do nosso roteiro. Então, o nosso primeiro tópico vai ser as áreas de impacto do vício. O segundo tópico vai ser o caminho de atuação do vício. Volto a dizer, estes dois são muito interessantes e práticos para os seus alunos. E por último, como nos proteger contra o vício. Antes de nós entrarmos na lição, eu gostaria de sugerir para a introdução da sua aula esta seguinte pergunta para os seus alunos: como diagnosticar o vício? Por que essa pergunta é importante? Porque muitos de nós humanos, desde os jovens a nós adultos, temos um sistema de defesa, tipo assim, eu faço isso, mas eu não sou viciado, isso não é um vício para mim. Então você vai, inclusive, encontrar pessoas que, aos seus olhos, são altamente viciadas em alguma coisa, mas eles negam que exista um vício. Então é muito importante, nós que estamos estudando, estamos numa escola, nós tentarmos trazer o lado teórico e depois nós vamos engatar na prática, e a palavra de Deus e a nossa oração será para que ela atue no coração, convencendo cada realidade de cada uma das nossas vidas, dos nossos alunos também. Então a pergunta é essa: como diagnosticar o vício? Então seus alunos vão trazer alguma palavra, não sei quão profundo será, mas eu te dou aqui 3 respostas para você, como professor, ter com você. Se ele colocar uma delas, pronto, já foi lá, você pode usar o quadro para escrever essas respostas, fazer oral também, mas se eles estiverem respondendo e você tiver essas 3 em mãos, é bom que você tenha um caderninho, algum papel, que você possa tomar nota das respostas deles para fazer parte deste grupo de respostas aí. Eu coloquei para você aqui, primeiro, o vício é sempre algo negativo para você. A palavra em negrito é negativo. E se por acaso é a primeira vez que você está aqui, vou fazer uma pausa aqui. Este roteiro aqui está disponibilizado para você na descrição deste vídeo. Então você pode ir lá, baixar, é gratuito, e pode assim seguir conosco, que vai estar na tela também. No entanto, você pode ter, se quiser, já no papel, imprimir, usar como a cinta de fazê-lo. Então, voltando lá, a primeira resposta de como diagnosticar, o que os médicos fazem, né? Quando você tem um problema, eles perguntam um monte de coisa para você para trazer o quê? Um diagnóstico, descobrir qual é o problema, qual é a enfermidade que você tem. Então, se nós queremos diagnosticar uma enfermidade chamada vício, o primeiro fator que nos vai chamar a atenção é que é algo negativo para você. Segundo lugar, geralmente você se envergonharia de falar sobre ele. Então, se você tem dificuldade de falar que faz aquilo constantemente, que está indo fazer aquilo, ou assistindo, ou o que quer que seja, então é uma outra maneira de juntar estas peças para chegar a um diagnóstico. Cada uma delas separada não significa um vício, mas nós estamos caminhando para o que nos leva ao diagnóstico. É algo negativo, é algo que nós nos envergonhamos deles. E a pedra de toque para mim é essa terceira resposta: tente sair dele, você não consegue. Ou, para conseguir, vai ter que passar por um processo doloroso. Para mim, essa é a característica principal do vício. Qual é? É que nós não conseguimos nos livrar dele. Se você está viciado em assistir uma programação, tente ficar uma semana sem
abrir ou sem assistir aquela programação, como é que você se sente? Normal? A vida continua? Ou há um desespero? Algo acontece com você? E como nós vamos estudar no primeiro tópico, tem reação e tem vício que é da alma, do espírito e do corpo, e cada um deles vai reagir em nós da mesma maneira. No entanto, para descobrir, a pedra de toque é essa. Tente sair. Tente parar e pela sua reação você vai descobrir se tinha ou não um vício. E com certeza os seus alunos e você terão outras coisas para acrescentar aí, fica à vontade. É uma atividade de abertura mesmo para fazer as cabecinhas funcionarem, acordarem, né? Enfim, e integrarem também já com o material da aula de hoje. Vamos ao primeiro tópico, áreas de impacto do vício. Então nós temos 3 aí. Existem vícios aditivos, no caso do corpo, né? Fumo, álcool, drogas, comida e outros exemplos. Segundo, vícios psicossomáticos, que são atuantes na alma, preguiça, tristeza, vícios sexuais, que é corpo e alma, com certeza também. E terceiro, vícios espirituais, que seria o caso da inveja, da soberba, da opressão e da mentira. Claro que os exemplos aqui existem mais, e a outra coisa muito importante nós entendermos sobre a forma que nós somos, no sentido de 3 partes de um só ser, corpo, alma e espírito, é que apesar de nós conseguirmos separar cada uma destas partes, elas estão interligadas, significando que a atuação de uma pode, e muitas vezes o faz, interfere ou magoa ou age na outra. Então, o que acontece no corpo pode trazer e provavelmente vai trazer marcas para a alma e talvez até para o espírito e vice-versa. Vamos aos impactos do vício. Em primeiro lugar, vícios aditivos, fumo, álcool, drogas e a comida, né? A gulodice. Nós vivemos isso no dia a dia. Quando falamos das coisas no corpo, é o mais fácil de enxergarmos corpo e alma. Então vamos ao texto bíblico, Provérbios capítulo 20 e versículo 1, que é o texto da leitura bíblica em classe também, que diz: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Então nós vemos aí a questão da bebida, não é? Que uma vida entregue a este tipo de vício, segundo o sábio, ele diz, esta pessoa nunca achará uma vida de sabedoria, uma vida completa, uma vida feliz, não é? Na presença do Senhor e até na sociedade também. Vamos deixar ainda 1 Pedro, capítulo 4 e versículo 3, o texto diz: porque é bastante que, no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Então, o texto bíblico está nos lembrando, e é Pedro falando, né, que nós já saímos de um antes, ou seja, de um lugar que nós éramos do mundo, que nós não éramos salvos, não pertencíamos a Deus. Então há uma diferença entre o crente e o homem do mundo. E uma delas está escrito aí para nós. Pedro nos lembra que quando nós andávamos no mundo, nós fazíamos a vontade dos gentios, ou seja, a vontade do ser humano sem Deus. Nós estávamos lá e fazíamos as nossas vontades e participávamos também daquilo que é socialmente aceitável, bom, enfim, divertido, o que quer que seja. Mas quando nós viemos para Cristo, então nós temos que lembrar que aquela vontade era a vontade do mundo, dos gentios, de um povo sem Deus, que fazia o quê? Como está dizendo aí, dissoluções, concupiscências, glutonarias, bebedice. Então todos estes vícios que nós vemos aqui, listamos alguns aqui, são coisas do mundo, e, portanto, viciam, atrapalham a vida da pessoa e, enfim, não é para o povo de Deus viver assim. No entanto, estamos aprendendo as áreas de impacto. Nestes aí, nós observamos áreas aditivas, ou seja, que viciam a pessoa. Segundo, são vícios psicossomáticos. Psicossomáticos significa que eles atuam na área da alma, e a alma fala de sentimentos e a alma fala da razão. Então, entre uma e outra dessas duas sub-áreas da alma, nós recebemos informação de fora, seja pelas propagandas,
seja por aquilo que nós escutamos dos amigos, por aquilo que nós vemos em nosso celular, nas mídias e etc., que estamos encaminhados, naquilo que nós observamos no nosso lar. Então, aquilo que está à nossa volta vai, de alguma maneira, afetar-nos, e se nós não julgarmos e não tivermos o entendimento destas coisas, este vício psicossomático pode começar a fazer parte da nossa vida. Exemplos dele está aqui: preguiça, tristeza e vícios sexuais, que, como eu disse, são da carne, praticados na carne, mas ele entra em contato conosco através da alma do homem, quando você expõe a sua alma, né, a esta realidade. E eu digo também psicossomáticos, vou fazer mais um parênteses antes de entrar no texto bíblico aqui. Por quê? Porque há uma dependência dupla com relação a estes vícios sexuais. Há um sentimento na área da alma, algumas vezes até do espírito, mas vamos deixar esse aqui que é um pouco mais profundo, mas a questão da alma sempre. A alma, ela vicia tanto quanto o corpo pede, né? O corpo físico, principalmente do ser masculino, vai pedir, vai se acostumar, mas há também uma participação da alma, que essa em ambos, né? O homem e na mulher, vai trazer esta reação de vício psicossomático e que muitos entram nela e não conseguem mais sair. E alguns casos até realidades espirituais, e é por isso que muitos lutam, é o que nós falamos da pedra de toque de sair de um vício. Lutam e não conseguem sair. Às vezes até na abstinência do corpo, mas na sua alma e no seu espírito ainda há uma prisão. Então veja que essas coisas interagem uma com a outra e nós colocamos aí como vícios psicossomáticos. E quando eu digo também a palavra, só para ficar claro aí, psico fala de psicológico, né, que vem da nossa alma, que vem dessa área de entendimento e sentimentos, e somático significa que ele atua, que ele se apresenta, ele mostra o seu problema no corpo, né? Então esta palavra é exatamente isso, ela tem entrada, tem origem na alma, mas ela se apresenta como reação no corpo. Provérbios capítulo 26, agora vamos sim ao texto bíblico, versículo 14, o texto diz: como a porta se revolve nos seus gunzos, assim o preguiçoso na sua cama. E você sabe que a porta vai para lá e para cá, não é? Naquele negocinho ali do lado. E nós vemos aí que a preguiça é um vício, né? O preguiçoso está só para lá e para cá na cama. E a preguiça é um destes vícios psicossomáticos, volto a dizer, na atuação da alma. A pessoa não tem alegria de viver, não tem força para nada, por uma série de porquês e situações, não importa, né? Mas o fato é que a pessoa se viciou a viver aquela vida de bonança, sem atitude, sem atividade. Então, a apresentação dela é no corpo, né? Você vê a cara da pessoa, você vê a pessoa deitada, literalmente, todas essas coisas. 1 Reis, capítulo 19, vamos ler o 4, o 5, depois saltaremos para o 8, 9. E diz o seguinte: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta e come. Levantando-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Pensei até que o nome do profeta não ia aparecer, mas apareceu aí no final, é Elias, este profeta, não é? Que estava com uma tristeza crônica. Ele teve um ataque espiritual grande por parte da mulher Jezabel. Na verdade, é espiritual, ela foi o veículo. Mas o ataque é espiritual, portanto, é das trevas, né? E ele ali fugiu daquela situação, e como você vê, ele se escondeu, ele pediu até a morte, então você vê já algo extremo, né? E aquela coisa, apesar de Deus ter intervido ali, dado comida e mandado ele sair dali, ele saiu, foi se esconder de novo. Então nós vemos que já se tornando um vício psicossomático dele, né? É como aquele que não quer nada com a vida, tá para um lado, tá xoxo e etc. Então era a realidade, claro, havia um ataque espiritual, mas que Deus vem ao encontro dele
dele. Por quê? Porque ele já estava num processo de viciar-se dessa situação, e esse tipo de tristeza que pode começar com um ataque espiritual, que pode advir de um problema aditivo, é isso que eu estou falando para você. A questão do corpo, alma e espírito, ela trabalha dos dois lados, dos três, por que não, né? Mas então nós vemos aí que é uma realidade, e se Deus não tivesse intervido na vida de Elias, o fim dele não seria o mesmo. Graças a Deus que pela sua paciência, pelo seu amor, mas também por mandar, por expor a realidade na frente do profeta. Escute, por favor, que isso é importante para nós entendermos. Para sair, nós temos que ter o entendimento que nós estamos lá no buraco. Então veja a pergunta de Deus para Elias, que nós terminamos este último versículo. Pergunta é: o que você está fazendo aqui, Elias? Então, da primeira vez que Deus falou com ele, ele deu um monte de desculpa, né? E é o que nós fazemos. Deus o confronta novamente. Então, nós temos que agradecer a Deus quando a palavra, seja numa escola dominical, seja num culto de pregação, seja lendo a palavra de Deus, nos confronta para nós sairmos deste processo viciante, né, a que nós possamos estar entrando nele, seja do corpo ou da alma. Por último, vícios espirituais. Estamos citando 3 aí: a inveja, a soberba, a opressão e a própria mentira. 1 Samuel capítulo 16 e versículo 23, o texto bíblico diz: e sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então nós vemos aí que havia uma opressão espiritual sobre a vida de Saul, e isto se repetia, não é, na vida dele, tanto que quando acontecia já mandavam chamar a Davi para tocar a harpa para ele. Com isso eu quero dizer que existem ataques na área espiritual que deixam ou que fazem, que tornam a pessoa viciada em vício. Volto a dizer, às vezes é somático no sentido da apresentação, ou seja, do corpo, pode ser sexual, como em outras coisas aqui, mas cuja origem é um espírito. Essas são coisas profundas da palavra de Deus. Nós não precisamos explicar a profundeza delas para mencionar que elas existem. Porque nós somos pentecostais e, pela graça de Deus, nós cremos na realidade completa desta palavra de Deus, que nos explica que nós vivemos e convivemos com essas 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Porque muitos crentes hoje não entendem, não falam e não aceitam esta realidade espiritual. Nós não estamos aqui para fazer show com as coisas do espírito, não, nem só do de Deus, nem das trevas, mas temos que reconhecer o que a palavra nos ensina. E há situações na nossa vida cuja origem é espiritual. É sim. E é o caso aqui do que Saul estava vivendo, e era uma realidade dessa. Vamos deixar ainda Gálatas 5, 17 a 21, 19 a 21, que exatamente são a lista que Paulo deixa para a igreja da Galácia das obras da carne. Olha lá, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora, o interessante deste texto aí é que, assim como nós explicamos a palavra psicossomática, que tem origem na alma, mas que se apresenta no corpo, através do corpo da pessoa, nós vemos nesta lista determinadas coisas que são apresentadas no espírito, como a idolatria, a feitiçaria, ou seja, a pessoa talvez até comece a praticar, comece a ter sentimentos na área da alma, há a mistura das 3, mas são coisas de origem definitivamente espirituais. São as obras da carne, ou seja, que nós vemos a pessoa praticar, mas quando nós lemos a lista, nós vemos alguns que definitivamente não tem como fugir. Quando nós falamos de homicídio, você pode pensar, será que não é uma doença da alma? Será que tudo bem? Você pode até pensar. Nós falamos de glutonaria e etc. Mas quando nós falamos de idolatria, de feitiçaria, definitivamente nós estamos falando de coisas espirituais. Então, nós entendemos pela Bíblia Sagrada que há vícios, há enfermidades espirituais, e essas são as 3 áreas de impacto do vício na vida do homem e na vida do crente, porque podem acontecer também. Então, nós precisamos estar atentos
reconhecer para que, se nós estivéssemos sofrendo algumas delas, nós precisamos entrar no clamor, na oração, pedir ajuda para sair delas também. Vício não é só beber e fumar, como nós dissemos. E aqui já aprendemos na palavra de Deus esta realidade. Segundo tópico, o caminho de atuação do vício. Esse aqui é importante, irmãos, muito importante. Primeiro, com a curiosidade, através dos sentidos. Segundo, com a recreação através do prazer. Terceiro, com o domínio, ele escraviza. Ô, irmão, isso aqui eu acho que é a chave mais importante. Na verdade, toda a lição é muito importante. Mas isso aqui é interessantíssimo para você adicionar na sua aula, porque eu me lembro a primeira vez que, pequenininha, criança ainda, falando com a minha mãe do vício do fumo, e ela disse isso, ela disse, olha, que se alguém te oferecer, você não aceite, porque basta o primeiro trago e aí vem o resto atrás, você vicia, e começou a me falar alguma coisa, né, como essa. Mas nós vemos essa atuação, e por isso eu coloquei esses 3 estágios, porque hoje nós somos apresentados não só pelos colegas que estão ao nosso redor, mas por aquilo que nós assistimos, no silêncio, no oculto da nossa casa, né? E ninguém está vendo, mas o caminho e o processo do vício, do ataque, porque o vício, como nós dissemos no princípio, para diagnosticar, é que é uma coisa ruim para nós e para o ser humano. Esqueça para o crente, é muito ruim. Se é ruim para qualquer ser humano, ou seja, faz mal, nós crentes, mais ainda, porque somos de Deus, amém? Então, qual é o caminho de atuação? Em primeiro lugar, nós ficamos curiosos quanto a alguma coisa. E antigamente, para a gente escutar coisa nova, tinha que ir para casa de alguém, receber o telefonema de alguém. Mas agora são 500, 600, 1.000, milhões que nós estamos, em questão de dias, sendo expostos a essas coisas. E como estamos no silêncio, sem os olhos de ninguém, né? Então nossa curiosidade entra em ação e pode ser receber o seu ok, né, mais rápido. Diga-se de passagem, parte do trabalho daqueles que fazem propaganda do marketing é atiçar a nossa curiosidade. Eles não colocam lá para você em algumas colocações a resposta já, ele atiça a sua curiosidade para você abrir aquele vídeo e então ele colocar e atingir os seus prazeres através dos sentidos. E este é o primeiro ponto, a curiosidade, ela vai fazer você entrar em contato com aquilo, mas você vai entrar no processo do vício pelos seus sentidos. Quais são os seus sentidos? A visão, a audição, o paladar, o tato, o olfato. Então nós temos aí os sentidos e é o que acontece, né? Quem usou droga uma vez, sente o cheiro outra vez e é atraído por aquilo, ou mesmo o cigarro, né? Então, quando nós entramos neste vício, a porta abriu da curiosidade, os olhos e o que você escuta, dá ouvidos. É por isso que nós vamos falar no último tópico também, importantíssimo, como proteger, porque a entrada é por aí. Vamos aos textos bíblicos, vou falar depois os próximos. Provérbios 7, 10, 13 e 17. O versículo 10. E eis que uma mulher saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Aproximou-se dele, beijou-o e esforçou o seu rosto e disse-lhe: já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Então veja aí, esta mulher prostituta, esta mulher que aí a palavra prostituta nós estudamos numa lição atrás, né, porneia, ela era uma adúltera. Na verdade, ela era uma mulher casada, né? Mas a prostituição na Bíblia serve para o adultério, para a fornicação e todo pecado, não é, sexual, ela é uma mesma palavra original. Então nós vemos aí que o jovem viu e a mulher atiçou pelos seus sentidos, né? O que ela falou com ele, a maneira que ela olhou para ele, e as palavras já falaram do perfume que ela já estava usando e como a cama dela já estava preparado. Então a curiosidade, não é, junto aos sentidos é onde o mal entra e quer entrar na nossa vida. Juízes capítulo 14, versículo 1 a 3, ainda mais um texto. E desceu Sansão a Tímna, e vendo em Tímna uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímna das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai: tomai-ma esta, porque ela agrada ao quê? Aos meus olhos. Então ele foi andar por onde não devia, né?
E aí, o que acontece? A curiosidade de ver daqui e dali, eu estou fazendo um paralelo também, né? Onde os jovens, algumas vezes, vão estar em lugares onde não devem estar, mas a curiosidade é atiçada e os seus sentidos são agarrados. Então, Sansão falou claramente aos seus pais, mesmo ele chamando atenção, não tem nenhuma crente na nossa palavra, né? Nenhuma, meu filho, nenhuma crente para você se casar, para você ter que ir atrás de uma ímpia, né? Mas ele diz, me toma essa, por quê? Porque agradaram aos meus olhos. Segundo lugar, é o segundo caminho de atuação. Primeiro, a curiosidade através dos sentidos. Segundo, é a recreação através do prazer. Ou seja, uma vez que nós provamos, aí vem o segundo processo. Não tem nada a ver, irmã. É só de vez em quando, tá sob controle. Eu não tô caindo nisso. É só assim, né, pra gente se parecer um pouco. Eu estudo tanto, eu trabalho tanto e etc. A vida não é só disso. Já escutou esse tipo de palavra? Pois é, exatamente o segundo passo do caminho. Você já provou alguma vez. Você já foi àquele lugar, você já provou aquilo, você já fez aquilo outro, que é um vício que está errado, é negativo para você, que envergonha em verdade, se você estiver diante de Deus, não dos carnais, de Deus. Você tem coragem de dizer para Deus, tá tudo certo? Não tem nada a ver? Essa é a pergunta, né? Mas é a recreação. Não, é só para, enfim, é só para relaxar um pouco, é só para isso e todas essas palavras que eu já usei. E isso vai causando o quê? Nós entramos através do sentido e agora há um vício no prazer que aquele vício, que aquela atuação te dá. Né? Ela pode ter alguns efeitos negativos, mas com certeza você foi atraído por algo positivo que entrou pelos seus sentidos, seja a realidade sexual, seja a realidade da alma que te agradou em ouvir aquelas palavras, aprender daquilo, seja o que for, o sentido que entrou e agradou a você de alguma maneira te traz algum prazer e é por isso que você volta a ouvir aquela pessoa, aquele né, pregador ou aquela pessoa que está te ensinando alguma coisa, o que quer que seja, qualquer que seja a área que o vício ou o mal entrou na nossa vida, nós temos algum prazer nela e este é o segundo estágio. É o segundo estágio. Juízes 16, versículo 1 e 4 diz aí, foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então você vê, o rapaz se acostumou com essa vida, né, de achar uma mulher e qualquer uma, não precisava ser das filhas do povo dele, nem nada, né, esta vida de recreação, e aí achou outra lá, Dalila, se afeiçoou, e você sabe muito bem que foi o fim da vida de Sansão, foi o fim, um terror para um homem que tinha uma virtude tão grande, um chamado de Deus tão especial. Deixo ainda Salmos capítulo 78, versículo 29, o texto diz, então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. O que eu quero dizer com isso? Quando nós comemos, existe um tanto que nos satisfaz ao corpo, mas existe um tanto que nos satisfaz ao desejo. Ao desejo. É aquilo que alguns chamam de comer com os olhos. É mais do que aquilo que você precisa. Tem muitas técnicas, tem muitas pessoas da área de saúde que dizem, olha, coma devagar não só é bom para começar a digestão desde a boca, e etc, uma série de coisas. Mas se você comer num tempo de 20 minutos, o seu cérebro, a informação de nutrientes vai ter chegado lá e você não vai comer mais do que precisa. Outras pessoas orientam, olha, coma até o 80%, não até o 100%, porque com isso você com certeza vai estar nutrido, vai estar satisfeito, enfim. Este versículo mostra que nós muitas vezes comemos ou fazemos qualquer que seja este vício até satisfazer o nosso desejo. Com isso, nós vamos ter prazer naquele vício e é o segundo estágio de atuação. Primeiro, a curiosidade. Segundo, a recreação ou prazer. E terceiro, trata-se do domínio escravizado. Este já é, entre aspas, tarde demais. Para você sair deste estágio, você já vai sofrer muito, como nós colocamos lá na introdução, né? Tente sair dele. Ou você não consegue, ou para sair é uma tragédia. Eu vivenciei isso com um vício tão simples, tão pequeno,
Com relação à minha filha, eu já tinha visto, falado com pessoas, ouvido testemunhos e sabido sobre essa realidade, né, das pessoas que saem das drogas, como é sofrido, né? Alguns ministérios que trabalham com isso têm até casas e lugares especializados, porque é um processo de sofrimento muito grande sair destes vícios. No entanto, a minha filha, bebezinha ainda, criança pequena, eu penso que ela tinha 2 anos, ela foi entrar numa escolinha e lá não podia usar a tal da chupeta, e a minha filha usava a chupeta. E a professora, a diretora da escola, disse, olha, nós não abrimos mão para ela ficar aqui, ela tem que largar a chupeta. Eu tinha 2 dias para tirar a chupeta da minha filha e eu tive que fazer o processo sem pena, né? Tirar, jogar fora todas elas e não tinha mais. E eu pude perceber o desespero numa criança inocente quando aquilo que ela estava viciada foi tirado dela. Para ela dormir, né? E claro, eu fiz primeiro do dia, a soneca do dia, para poder minimizar para a noite e já haver algum tipo de possibilidade de já estar um pouquinho menos, caminhando do lado de fora, com ela fazendo tudo. Foi uma coisa terrível de assistir. Um vício que é, comparado com esses todos aqui, quase nada, mas é vício. E essa é uma marca do vício e foi um exemplo importantíssimo na minha vida. Porque se neste nível causa esta perturbação e este desespero tão grande, como não é igual, para pior, estes outros vícios que nós estamos trabalhando com eles aqui. Provérbios capítulo 7, eu vou ler o 18, o 22, o 26 e o 27, para exemplificar biblicamente isso que nós estamos falando. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã, alegremo-nos com amores. E ele segue-a logo, como um boi que vai ao matadouro, e como o louco ao castigo das prisões, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. Então, o que nós vemos aí? Aquele que cai na falácia, na voz, nos encantos, nos prazeres desta mulher enganadora, desta prostituta, desta prisão espiritual, o texto aí aos Provérbios fala claramente qual é. É uma prisão, e é uma prisão que vai levar à morte. Escraviza, domina você, e ela tem alças ou agarra-se em várias áreas da nossa vida, porque diante de Deus você não é a mesma pessoa. Escute, por favor, para você ensinar. Diante de Deus você não é a mesma pessoa, diante da família você não é a mesma pessoa, e até diante de você mesmo você não é a mesma pessoa. Então há um domínio, alguém está dominando a sua vida, né? Sendo espiritual, psicossomático ou só no corpo, ou as 3 coisas, e isso torna-se uma escravidão, ou seja, você não consegue sair. Para romper aí, precisa de muita coisa, e muitas vezes ajuda espiritual para sair. Então estudamos aqui um assunto profundíssimo, o caminho de atuação do vício, e vamos ao último tópico do nosso estudo, que vem da nossa revista, né? Como nos proteger. Eu propus 3. Cuidar com os olhos e ouvidos, cuidar com os relacionamentos e cuidar com a vida espiritual. Muito importante. Olhos e ouvidos é o primeiro subtópico. Salmo 101:3. Amo este salmo, amo essa palavra. É na mosca o que nós precisamos ouvir. Diz o salmista: não porei coisa má diante dos meus olhos. Faz aí os alunos repetir com você, por favor. Vamos repetir nós? Não porei coisa má diante dos meus olhos. O versículo ainda segue: aborreço as ações daqueles que se desviam, nada me pegará. Que isso? É tirar mesmo, porque no momento que nós vemos a curiosidade entra em ação, é só mais um pouquinho, mas a saída, o vencer, quem quer se proteger, a palavra deste tópico aqui é proteção. E tem uma coisa, é bom proteger, porque viciou, entrou, na verdade, provou o pecado, você já está num caminho terrível e perigoso. Porque quando você prova, só o vê, na verdade, escute isso. Eu li um livro de uma senhora que vem dessa área de ocultismo no passado dela, e ela escreveu num livro o seguinte:
Ela disse: você não consegue apagar da sua memória, do seu registro, aquilo que você já viu alguma vez. E tem coisa que a gente vê e porque não se apaga, que isso torna-se uma prisão na nossa vida só porque a gente viu. Não precisa nem ter praticado, só porque a gente viu. Porque o diabo não pode alcançar o nosso espírito, mas ele pode sim trazer à mente, de fora para dentro, né, mensagens, lembrança. E você pode lembrar de Paulo pedindo isso, né? Livramento contra isso, contra esse tipo de ataque. Então, os olhos e ouvidos, a pessoa começou a falar, escute, por favor, ouvido também. Coisa maligna contra alguém, contra o pastor, disso ou daquilo, você disse, ou você se cala ou eu saio daqui. Essa conversa não é para mim. Será que ainda nós temos caráter? Será que a gente pode provar isso em nós? Ou até melhor, ousar, porque na nossa cultura é muito forte a gente fazer isso, né, irmão? Mas olha, é uma prova muito grande. E nós precisamos ser uma geração de autoridade. E começa com a autoridade do negar. É dizer, meu querido irmão, que está falando com você, que está sendo porta-voz do diabo, esta conversa não é para mim e sai. Perdeu a amizade? Talvez. Mas que amizade era essa que te queria colocar aí? Mas pior do que isso é no nosso telefoninho. Que passa e nós não queremos tirar o olho. Que começamos a ouvir e sentimos claramente que vem das trevas e não queremos fechar nosso ouvido. Então, para proteger, tem que fechar olho e ouvido. Gênesis 3, 4 a 6. O texto diz, e a serpente, quem estava atuando pela serpente? O diabo. Disse a mulher, certamente não morrereis. Ou seja, Deus é mentiroso, em outras palavras. É o que a serpente está dizendo. Deus disse, você vai morrer, você não vai morrer, certamente. Posso fazer um paralelo aí? O diabo diz para nós jovens todo dia, não tem nada a ver, essa é a frase dele. Não vai morrer, não vai perder a fé, não vai desviar, não tem nada a ver. Mentira, o mesmo mentiroso é o mesmo mentiroso. Como eu sei, pelo que está na Bíblia. Vamos seguir o texto. Porque Deus sabe, olha o diabo falando de Deus, olha aí. Deus sabe que no dia, olha aí, como hoje, ele diz, não, Deus não se importa com isso, Deus não vê aquilo, Deus está ok com isso. Mentiroso. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu, deu ao seu marido e comeu com ela. Tá aí. Quem é o diabo para ficar falando sobre Deus? Mas nós temos dado ouvido à voz do diabo. E ele continua falando sobre Deus. Não, Deus te ama, Deus não vai fazer isso com você, Deus não vai te deixar. Todas essas coisas, manipulação de Deus, que são contra a palavra do próprio Deus. Quando é que Deus mentiu? Quando ele mentiu? Quando houve sombra de variação em Deus? Não há, ele não mudou. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento e é o Deus que hoje continua sendo o mesmo. Nós lemos e conhecemos aquele texto. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas o diabo também é o mesmo. E ele fala de Deus. Não, Deus não se importa com isso, tá tudo bem para Deus e etc. O que Deus quer é isso para você e tal. E a mulher caiu na conversa, né? E abriu o coração, Thaís. Para proteger, não pode dar ouvido ao diabo. Amém? Por quê? Não protegeu, deu ouvido, olhou para, é bonita, é para me dar entendimento, é para me fazer mais rico mais cedo, é para isso e aquilo outro, vai me fazer um melhor servo de Deus. Mentiroso, mentiroso, mas ela caiu. E aí comeu, e você sabe o que deu. Segundo lugar, cuide com os relacionamentos. Salmo 101, de volta àquele salmo, né, que nós começamos nele. Versículo 4 a 6, o texto diz, um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que está dizendo este texto aí, irmão? Por favor. Cuide com os relacionamentos. O que o salmista diz claramente? Quem não anda segundo os preceitos de Deus, que é enganador, falador mal, cheio de conversa piada, de boca suja,
Nós, brasileiros, precisamos lembrar o que é biblicamente ser boca suja. Não é mais para rir com esse vocabulário mundano que não pertence à boca santa de um crente. E os nossos ouvidos não são lixo para o seu lixo. Então o salmista diz tranquilamente: não ouço, vou destruir, perto de mim não fica. Ele tinha poder, podia atuar. Quem não tem, sai. E ele diz também: não fica, do meu lado não fica, não está comigo, não serve. Aí ele fecha com uma coisa muito importante para nós também. Estamos falando de relacionamento. Ele diz: eu vou procurar os fiéis da terra. Será que nós procuramos os fiéis na igreja? Ou eles são muito cafonas para andar com você? Ah, irmã, que os fiéis, eu sei que aquela irmã é de Deus, mas olha lá o cabelo dela, não dá. Ah, eu sei que aquele irmão é fogo, ele ora mesmo, aquele rapaz é crente. Não dá, o cara, olha o jeito dele falar, não tem... Pois o salmista, a quem Deus deu lugar de honra, ousadia. Nós queremos crescer na vida, estamos querendo crescer feito o mundo. Porque quem quer crescer na bênção de Deus, ouve a palavra de Deus. E este homem de Deus, este salmista diz: os meus olhos vão procurar os fiéis da terra, para que fiquem, estejam ao meu redor, estejam comigo. Quem anda num caminho reto, este é quem vai servir na minha casa. É o rei aí, né? Então nós aprendemos uma grande lição. Salmo capítulo 1, versículo 1. Outro salmo. Outra palavra de exortação para nós. Bem-aventurado é o homem, o varão que anda, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É o que nós vemos e vivemos e convivemos por aí. Os ímpios, os pecadores, os escarnecedores, e hoje a roda deles e a presença deles e o conselho deles está na palma da nossa mão. E nós podemos nos comunicar com eles online. Que Deus nos guarde pelo poder do sangue de Jesus, porque bem-aventurado é aquele que busca relacionamentos sãos e santos. Você vai ganhar muito, aleluia, em buscá-los e tê-los perto de você, em nome de Jesus. Cuidar da vida espiritual é a terceira maneira de se proteger. Claro, isso é óbvio, mas temos que falar dessas coisas práticas na nossa vida. No mesmo Salmo, capítulo 1, versículo 2 e 3, diz: antes, tem o seu prazer, a alegria dele é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Tá aí. Tá aí. Quem rejeita o conselho, o caminho dos ímpios e etc., não senta com eles, não escarnece, não ri das piadinhas, das palavras más que eles falam contra os outros, nada disso. Antes, tenha a sua alegria na palavra, venha ouvir no culto, estuda em casa, lê a Bíblia, está na escola dominical fielmente, que Deus abençoe você, fala mesmo para o seu aluno em nome de Jesus que está aqui, porque diz a palavra do Deus que pode todas as coisas, que a sua vida que tem prazer na lei de Deus é como uma árvore plantada perto de água, irmão, cresce ou não cresce? Ele vai dizer cresce. Né? Que dá fruto na estação própria. Então não é árvore mesquinha, murrinha, que não sai, que não dá fruto, que Jesus até amaldiçoou uma figueira que não tinha fruto, lembra disso? Pois é, não, a sua vai dar fruto, cujas folhas não caem, não vai ficar feio, despelado de folha, e diz: tudo quanto fizer prosperará. José, onde estava? Na prisão, na poça, como filho que os irmãos não queriam, ou como queridinho do pai, não importa a situação, aonde ele estava, um homem fiel a Deus, prosperava. É a prosperidade de Deus. Agora, o problema nosso, crente, o problema nosso, jovens, o problema nosso, professor, é que nós estamos procurando prosperidade em outro lugar. Mas aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, tudo quanto fizer prosperará. Terminamos com Gálatas 5,16, um versículo que o meu pastor um dia falou para mim: minha filha, leia este versículo e guarde no seu coração. Digo, porém, diz Paulo à igreja, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ponto. A carne, ela nos leva, ela nos chama, ela nos
atrai para as coisas do mundo daqui, carnais, e nós sentimos a necessidade de coisas sexuais, a gula, o desejo da comida, a todo tipo de coisa que nos sentidos nos leva, estudamos sobre tudo isso nessa lição, mas a palavra que termina com chave de ouro essa nossa aula é essa: se nós andarmos em espírito, ou seja, em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Como é que se faz isso, irmã? Chama-se orar sem cessar, chama-se estar na presença do Senhor. Mas como é que eu posso orar se eu estou trabalhando? Não tem problema, você não está orando, você está na presença do Senhor enquanto você está trabalhando a coisa. Você parou um pouquinho e diz: graças a Deus por esse trabalho, graças a Deus por essa água que sacia a minha sede, e você está feliz, e você está cantando um hino aqui e ali, você está conectado com as coisas do Espírito. Alguém falou com você no trabalho, o seu coração já detecta: isso não é bom para mim, você de fininho sai por ali, etc. Uma pessoa fala com você, você diz: esse precisa de Jesus. Ou fulano, você não quer ir comigo na igreja no fim de semana? Isso é andar em Espírito. E nós estamos, muitos de nós, no zero, tá? Aquele negócio do velocímetro, né? Da velocidade. Ou do calor, vamos colocar do calor. Nós estamos no zero. O ideal era o 100. Mas nós precisamos pelo menos mover isso aqui. Caminhar um pouquinho mais. Até mesmo para ter gosto e entender como funcionam essas coisas. E só os jovens que por acaso não têm experiência. Então, uma vida espiritual saudável. Aleluia. O texto diz: ande, ou seja, viva a sua vida em todo o tempo no Espírito. E aí, automaticamente, com a presença do Espírito Santo, com a sua cabeça, o seu coração e a sua vida na presença e com as coisas de Deus, você não vai cumprir. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não vai te deixar. Você não vai ter força, escute, por favor, porque é tão forte a voz do Espírito Santo quando a gente chega perto do pecado. O corpo é atraído, a alma também, mas o Espírito Santo grita lá de dentro. Quem já ouviu a voz do Espírito Santo gritando? Ele diz: não é meu, desliga, passa desse vídeo. Já ouviu? Eu já ouvi, né? Não chega perto, não faça, não dê ouvidos, não toque, não vá. E quantas vezes nós não damos ouvido a esta voz? Andar em espírito é continuar uma vida dando ouvido a esta voz. É difícil, mas você vai se acostumando, aleluia. E você vai aprendendo a se relacionar com ele, aleluia. E assim nós vamos crescendo na fé e na presença de Deus e longe, protegido dos vícios. Eu espero em Deus que o Senhor te use, professora da Escola Dominical, nesta aula, em nome de Jesus. Quiser contactar e conhecer mais sobre nós, temos um Instagram, não é? Simply Pentecostal, Pentecostal é a mesma coisa. Está aqui na tela para você. Você pode nos seguir lá. Também o site é profmanuelabarros.com, nós colocamos alguma coisa e também está disponível para você aqui na descrição como entrar na nossa newsletter, que nós vamos estar mandando alguma coisa nova que temos, inclusive da leitura bíblica anual, que temos um grupo no WhatsApp. Se você não está sabendo, entra lá no site, por favor, descubra, faça parte para que 2025 seja um ano de vitória para você. E não deixe de trazer outra pessoa. Vamos evangelizar os nossos irmãos de novo? Amém? Eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp um link para você convidar alguém para ler a Bíblia toda no ano de 2025. 5 dias por semana somente. Fim de semana, se atrasou, pode usar. Se não atrasou, desfrute sem precisar estar lendo a Bíblia neste compromisso, com certeza, não é? Para nós chegarmos no fim do ano de 2025 tendo lido a palavra de Deus por completo. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.